coração. Gênesis capítulo 35, o verso de número 18. Está escrito assim na palavra de Deus: E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Eu vou ler mais uma vez. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele vai falar de uma parte da história de um casal que está vivendo um momento um pouco difícil. Está falando de Raquel, estava para dar à luz o seu filho, o filho amado, que seria, na continuação da história, para Jacó. E Raquel, ela tem algumas complicações no parto, ao ponto de ela vir a falecer. E no momento do parto, antes mesmo disso acontecer, tamanha era a dificuldade, os problemas do parto, acontece algo aqui nesse texto que chama a nossa atenção. É justamente o olhar que se volta sobre essa criança. Porque observe, irmãos, que o nome que é planejado para colocar na criança é Benoni. Benoni significa filho da minha tristeza, filho da minha dor. E os pais, Jacó e Raquel, estão ali. Provavelmente o texto fala também da parteira que está ali. E ali é pensado em colocar o nome nesta criança de Benoni. Porque eu não sei se você sabe, irmão Jadson, cantor Jadson, eu não sei se vocês sabem, nos tempos bíblicos, e isso é também nos nossos dias, o nome da pessoa estava muito ligado à história de vida dessa pessoa. Normalmente os pais colocavam o nome nos filhos, estava relacionado a algum acontecimento da sua vida, estava relacionado a algum acontecimento na história daquela família, e alguns revelavam alegrias, né? A gente vê isso, por exemplo, nos filhos de José, o significado dos nomes dos filhos de José, dizendo que Deus havia feito ele esquecer do sofrimento. Então, nos tempos bíblicos, nos tempos do Antigo Testamento, as pessoas colocavam o nome nos seus filhos e revelava os sentimentos que se tinha na família, ou na história daquela criança também. Agora, este nome para essa criança que está nascendo seria colocado Benoni, que significa filho da minha tristeza ou filho da minha dor. A gente percebe que com isso, com esse plano de colocar o nome dessa criança de Benoni, transfere-se a sua dor e o seu sentimento negativo para o seu filho. Raquel transfere o seu sentimento de dor, os seus sentimentos negativos para o seu filho. Isso é algo muito perigoso, não é? A gente transferir os nossos sentimentos, as nossas frustrações, e a gente compreende até a partir da palavra de Deus que pessoas feridas tendem a ferir também. A gente compreende a partir da palavra de Deus que às vezes a janela pelo que nós olhamos o mundo, às vezes a gente tem um entendimento torcido da situação porque são os nossos olhos que nós estamos olhando. Então note, irmãos, que que Raquel transfere o seu sentimento de dor, o seu sentimento de tristeza e negativo, e pensa em colocar o nome daquela criança de Benoni. Imagine como seria o futuro dessa criança. Imagine como seria o futuro, um futuro homem
com esse nome. Imagine como seria. Mas Jacó, que era o esposo de Raquel, ele entra em cena nesse momento, irmão Marcos Nunes. Ele entra em cena nesse momento e ele parece que nas entrelinhas ele teme as consequências deste nome. Não está escrito isso no texto, mas parece que ele teme as consequências que seria colocado no nome dessa criança. E Jacó, como nós lemos aqui, um pouco mais abaixo, o verso 18 diz: chamou seu nome Benoni, mas o seu pai chamou Benjamim. E Jacó então muda o nome da criança. Quando a gente olha a história de Jacó, dos outros filhos, a gente vê que todos os demais filhos, porque Jacó teve 2 esposas, lá no tempo em que Jacó viveu, isso acontecia, nunca foi projeto de Deus isso, mas acontecia. E Jacó tinha 2 esposas, e todos os filhos de Lia, todos os filhos de Jacó, foram as esposas que escolheram os nomes. Mas Jacó, nesse momento, intervém e troca o nome de Benoni, que significa filho da minha dor, da minha tristeza, para Benjamim, que significa filho da minha mão direita, lugar de honra. Mesmo em meio à dor, porque Jacó era o pai também, mesmo em meio à perda da sua esposa, porque Raquel morre, e Raquel era a esposa amada de Jacó. Por ela ele trabalhou 14 anos como dote para ter a sua esposa. Mas mesmo em meio a essa dor, Jacó vence esta barreira da dor e coloca o nome do seu filho, troca o nome do seu filho de filho da minha dor, da minha tristeza, para filho da minha mão direita. Ó irmãos, como esse acontecimento nos ensina. A visão com que nós olhamos a vida, a visão com que nós olhamos as coisas que nos acontecem. Veja você que nós estamos passando agora um tempo muito difícil. E a gente vê pessoas amaldiçoando todo mundo. Amaldiçoa as lideranças. Porque quando a coisa vai mal, a gente tende a culpar alguém. A gente dificilmente assume. E a gente tende a culpar alguém. Amaldiçoa todo mundo, amaldiçoa o presidente, fala mal de tudo. E amaldiçoa todo mundo, amaldiçoa às vezes até os próprios filhos. Mas Jacó nos ensina, irmãos. Ele troca o nome de Benoni para Benjamim, filho da minha mão direita. Agora, talvez eu esteja falando com pessoas aqui que a sua história deveria ter sido essa história. Eu não sei o significado do seu nome. De repente, você pode se chamar Mara, que significa amarga, mas Deus mudou a sua história e transformou a amargura em doçura. Deus pode ter mudado isso. Eu não sei qual que é o seu nome, mas imagine que o seu nome, ou o que pensou, talvez os seus pais não planejaram você. Talvez a sua mãe e o seu pai não planejou você, não planejou o seu nome. Ou quem sabe tenha planejado e o seu nome tem uma conotação diferente. Eu quero dizer a você que Jesus, ele pode mudar a sua história de vida. O seu nome de repente pode até permanecer o mesmo, mas Jesus pode mudar a sua história de vida e transformar uma história de tragédia anunciada, uma história de fracasso, de dor, de tristeza, em uma história escrita, uma nova história escrita pelas mãos de Jesus. Sabe qual que é o pior problema que nós podemos enfrentar, irmão Giovanni, você que está aqui, irmã Rosana Rocha? O pior problema que nós, seres humanos, enfrentamos é o pecado. O pior problema que nós enfrentamos é o pecado. Toda a humanidade, o pior problema é o pecado. Olha como foi que Deus tratou. Todos nós, seres humanos,
A partir da queda de Adão, nós temos essa tendência pecaminosa. Está dentro de nós uma tendência pecaminosa. Não é que a criança ela tenha pecado, mas nós, dentro de nós, habita essa natureza caída. Olha a expressão, a natureza caída, porque nós herdamos essa natureza caída de Adão. E todos nós somos miseráveis e pecadores. A nossa história, falando do ponto de vista espiritual, seria uma história de tragédia, de condenação eterna. Mas Deus, talvez aqui representado aqui Jacó, ele pensou nisso. Deus, ele pensou nisso, amigos, irmãos. Você que me escuta pela rádio, Deus pensou nisso. E você me pergunta, mas como Moisés? Como o pastor Moisés? O que foi que Deus pensou? Deus pensou em Jesus. Deus pensou em Jesus, porque a nossa história estava escrita. A história de tragédia, de condenação eterna, do pecado nos dominando. E Deus faz o quê? Olha só o que é que Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer. Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Olha a expressão. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito o que for pendurado no madeiro. Cristo nos resgatou. Ele mudou a nossa história. Talvez a gente pode até permanecer o mesmo nome, mas nós nunca mais, ninguém, nenhum ser humano, que aceita o sacrifício de Jesus, porque observe uma coisa, o sacrifício de Jesus, ele é suficiente para salvar todos e mudar a história de todos. Mas o sacrifício de Jesus só é eficiente para aquele que abre o seu coração e aceita esse sacrifício. E o texto diz, Cristo nos resgatou. Eu vou citar mais um texto a você aqui antes de eu finalizar a minha fala. Colossenses capítulo 2, verso 14 e verso 15. Havendo rasgado a cédula que era contra nós, havia uma condenação contra nós. Assim como essa criança que estava nascendo, a mãe colocou o nome de filho da minha dor, da tristeza, havia uma condenação contra nós. E olha o que o texto da palavra de Deus diz. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Na cruz do Calvário, Jesus sacrificou a sua vida por nós, em meio à dor, em meio ao sangue derramado, em meio às lágrimas de dor. O seu suor lá no Getsêmani transformou-se em gotas de sangue. Tamanha era a dor. Ele, nas suas palavras, ele diz, a minha alma está angustiada até a morte. Porque, irmã Cláudia Santos, o peso de toda a humanidade estava sobre Jesus. Isaías, no capítulo 53, ele vai dizer que ele levou sobre si, estava sobre Cristo, as dores, irmã Dilsa, de toda a humanidade. Cristo ali no Calvário, ele entrega-se por nós, uma entrega voluntária. Na cruz do Calvário, os seus pés cravados na cruz, as suas mãos pregadas. Mas lá na cruz do Calvário, as últimas palavras de Jesus vai revelar esse sacrifício e essa entrega quando ele diz, está consumado. Ele vai dizer, tetelestai, está consumado. O preço foi pago. A liberdade voltou novamente. Nesse instante, a Bíblia diz que o véu do templo se rasga de alto a baixo, sinalizando, irmão Giovanni, que a separação que havia entre nós e Deus, a separação do pecado, ela então é desfeita e nós voltamos aos braços do Pai novamente.
Todos aqueles que receberam, deu-lhes o direito de serem filhos, de se tornarem filhos de Deus. E hoje a nossa história é mudada, porque Jesus cravou na cruz do Calvário a cédula que nos condenava. Você que me assiste, você que me ouve, eu sei que o Espírito de Deus está falando ao seu coração. Talvez sua história até aqui seja uma história de dor, de tristeza, tanto de alguém causando a você, quanto você causando a outros. Mas Deus quer mudar essa história. E o caminho é Jesus. Jesus, quando entra no coração e na vida da pessoa, quando nós abrimos, irmã Áurea Bispo, quando nós abrimos o nosso coração e Jesus entra, tudo fica diferente. Muda o sorriso, muda a esperança. Que Deus abençoe você. Entregue sua vida a Cristo. Se você está afastado do Evangelho, volte para Jesus. Volte para Jesus. Ele tem um plano lindo para você. Deus te abençoe.